O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem ia entregá-lo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse a seus discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-lhes o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, a abertura do Tríduo Pascal, um tempo de graça, um tempo de bênção, em que celebramos com a alegria de podermos nos preparar dignamente para a festa maior de nossa fé cristã, a Páscoa. Uma Semana Santa vivida com nossa expressão religiosa,
com nossa piedade popular, com nossa fé tão viva, através da prática da via sacra, através das palavras refletidas por Jesus na cruz, pelas dores de Nossa Senhora na quarta estação do encontro no caminho do Calvário. Mas tivemos 40 dias em que todos os domingos o Senhor nos falava ao coração, nos convidando à mudança de vida e à verdadeira conversão. E eis que nós estivemos despojados nesse tempo da cor da festa, que é o branco, que nesta quinta-feira a igreja se reveste. Estivemos despojados das flores, que revela a alegria e a expressão, até mesmo privados de contemplar as imagens que nos dão o alento ao nosso coração. E eu me recordo, queridos irmãos, que naquele dia do carnaval celebrado de forma tão silenciosa, graças a Deus, irmã Maria Luísa e eu passávamos em busca de algum símbolo para trazer na quarta-feira santa para o interior desta igreja. E nós paramos diante de uma casa, telefonamos para o dono que não estava em casa e colhemos esses 2 cactos, este que aqui está e aquele que está ali próximo de Rita. Foram colocados como sinal. Generosamente, a proprietária da casa nos passou uma mensagem dizendo: fiquem à vontade de colher. Se é para a igreja, eu fico feliz. E dia após dia, observando que esses cactos apenas fincados na areia úmida, durante 40 dias não deixou de manifestar a vida. E um brotinho foi surgindo. E hoje nós percebemos o cacto ampliado, nesse broto novo, nesta vida nova que é gerada na grosseiria de um cacto, na forma forte, desértica de um cacto. A vida que se faz vida quando se tem esperança. E como é bom a gente poder sentir que Deus tem suas delicadezas para conosco. Justamente naquela casa em que estivemos à véspera de quarta-feira de cinzas, para colher esses 2 cactos. Hoje, 40 dias depois, ao meio-dia, a proprietária, a dona da casa, nos liga dizendo: padre, meu esposo fez a Páscoa. Seu Edson, marido da Beth, pai do nosso Fabrício, que todos os dias, todos os domingos aqui se encontra com sua esposa Flávia, com José Davi. Meu esposo fez a Páscoa depois de uma semana de um internamento rigoroso pela Covid. Um celebrar a alegria de saber que Deus tem sua delicadeza e seu gesto. E eu percebo que neste cacto, que poderia ter sido um cacto simplesmente lançado e tido como morto porque foi tirado,
Eis o sinal de vida, eis o sinal de esperança. Assim como este cacto, nós não estamos do mesmo jeito que há 40 dias. Quantas coisas que nos aconteceram nesses 40 dias. 40 dias que revela a nossa própria vida. No ano passado, nem as 80 pessoas que nos encontramos aqui, neste pavilhão, pudemos nos encontrar. Apenas o nosso querido cinegrafista, sonoplasta, o padre e o leitor, transmitindo a Santa Missa na Semana Santa, casa por casa. E ao longo deste período de um ano, quantas dores! Ao longo deste período, nós vivenciamos verdadeiramente a dor que talvez em uma vida nós pensávamos não ter que passar. E hoje se coloca aqui sobre o presbitério uma expressão do que foi para nós este ano. A nossa ministra, coordenadora dos ministros, nossa querida Rita, por estar à frente, como aquela que enfrenta nas trincheiras, nesta guerra biológica contra o mal invisível, ela foi grandemente atingida pela enfermidade. Lutou, está lutando, e eis aqui, esta serva do Senhor, que traz na sua vida, na sua luta, o sinal de esperança. Mas ao fim do ano, por dezembro, o nosso querido amigo Gilson, da nossa liturgia, da nossa alegria, e eis que a notícia de que ele estava acometido pela Covid nos desconcertou tanto que não sabíamos nem o que fazer. Diversos dias hospitalizados, ali recebendo o apoio dos médicos e atenção, e aqui está ele, como um homem que foi, enfrentou a guerra, venceu e quer continuar lutando ao lado de muitos para que nós vençamos. Por último, não menos importante, se nós quiséssemos, nós teríamos 12 pessoas, mas o momento agora é um momento apenas para refletir nessa figura tão querida do nosso querido Magno, os olhos de quem chora por uma mãe que se foi, por um filho que partiu, por um irmão que deixou, lágrimas que se unem hoje, Magno, com as lágrimas da Beth, com as lágrimas do Diego, que entregou sua mãezinha Sueli há poucos dias, com as lágrimas de todos aqueles que partiram e com as lágrimas daqueles que sentiram a dureza, a dificuldade do que é receber um diagnóstico. Durante esses dias em que o senhor Edson esteve internado, o Fabrício não deixou um dia sequer de mandar um áudio. Padre, hoje a médica disse que o rim está comprometido. Padre, hoje a médica disse que os pulmões estão muito combalidos. Padre, e a nossa palavra era só fé, esperança. E foi tão doloroso o gesto de ver um filho clamando uma palavra de carinho e atenção, mesmo sabendo que eu não podia contactar com a família, todos acometidos, todos. Dona Beth tem 25% do pulmão comprometido.
cheguei ao portão da mesma casa onde extraímos os cactos. E lá estava uma palma para o domingo de Ramos, sinal de esperança. Queridos irmãos, Jesus está se despedindo. Ele sabe que vai partir. Todos nós estamos fazendo uma caminhada, e nós sabemos que a nossa caminhada não tem como ser uma caminhada sem passar pela cruz. Não tem como nós vivermos sem passar pela cruz. Passar pela cruz sem Jesus é desesperador. Passar pela cruz sem a consolação de Cristo é o próprio inferno. Mas passar pela cruz com Jesus é uma doce comunhão. E é o que Jesus faz conosco. Na abertura do tríduo pascal, quando Ele toma o pedaço de pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Quando Ele toma o vinho e na consubstanciação Ele proclama: tomai todos e bebei, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança que se faz pela Santa Eucaristia e que nos impele à fraternidade. Somos irmãos. Uma aliança que se faz no doce apelo à comunhão. Não somos divididos. O diálogo nos une e estamos em comum união. Um doce apelo que se faz na concórdia e na busca da paz. Jesus, Ele torna perene, definitivamente para sempre, presença entre nós, dando-nos o seu corpo e o seu sangue, alma e divindade. Na Santa Eucaristia, Ele se faz presente no meio de nós, presente no seu amor, como um justo, um lúcido e grandioso gesto, mistério de fé. Mas ao mesmo tempo em que Ele se dá como alimento, corpo e sangue, alma e divindade, Ele nos deixa um exemplo. Façam o mesmo. Lavar os pés era atitude de escravo. Quem lavava os pés era o servo, o escravo, lavando os pés do seu senhor. Jesus inverte esta ordem. Ele nos chama a sermos humildes para lavar os pés uns dos outros, como um gesto libertador, onde nós não estabelecemos mais uma relação de patrão e de empregado, de senhor e de escravo, de poderoso e dominado, mas todos irmãos. Que alegria nesse gesto do lava-pés, não apenas um ritual vazio, mas uma expressão de toda a comunidade que reconhece em você, Gilson, um testemunho, porque você passou pelo martírio da Covid. Em você, querida Rita, que enfrentou com fé o martírio desta enfermidade. Um testemunho em você, meu querido Magno, que com o coração dilacerado pela saudade, não deixou de exultar e louvar a Deus como sua única e grande esperança. O adeus de Jesus aos discípulos é marcado por nostalgia, é marcado pela saudade, e os discípulos começam a sentir o quanto será difícil sem esta presença do Senhor. Mas ele deve voltar ao Pai. Ele deve voltar ao Pai porque Ele trouxe-nos o Pai. O que era realmente mistério foi revelado para nós. Quando Ele deu o pão para quem tinha fome, curou quem estava doente,
saciou a sede dos sedentos, perdoou os pecados aos pecadores, foi em busca da ovelha perdida. Assim Jesus volta ao Pai, porque Ele veio para nos revelar o grande amor de Deus, o grande amor do Pai. Hoje nossa igreja se reveste com a cor branca da paz e da harmonia querida, com as flores da alegria desejada, com o júbilo, e cantamos o glória com a expressão do aleluia, porque foi suprimido o sofrimento, foi supresso toda dor. Eis que aquele que nos trouxe a revelação do Pai vai nos dar toda a revelação na Páscoa da ressurreição. Um amor sem limite, um amor que se faz ao fazer ponte entre o céu e a terra. Jesus se fez o sacerdote, e ao instituir o sacerdócio, a instituição do sacerdócio, Ele fala para nós do quanto que Ele deseja caminhar conosco, o quanto que Ele quer estar conosco, o quanto que Ele deseja nos alimentar. Amados, são tantas as expressões deste amor, são tantos os símbolos desta bondade. A cruz, para nós, é não um símbolo só da dor, mas acima de tudo, o grande sinal do amor, porque nela pendeu, no lenho da cruz, pendeu a salvação do mundo. Olhemos para a cruz e confiante percebamos, é pela cruz do Senhor Jesus que nós podemos chegar à Páscoa da ressurreição. Tenhamos consciência de que nós estamos no mundo para lavarmos os pés uns dos outros, e que Deus nos dê a graça de sermos humildes suficiente para nos oferecer, até doer, o que realmente nós podemos oferecer. Um símbolo muito antigo e que infelizmente adotado por outras expressões que não cristãs, é o símbolo do pelicano, que para tratar dos próprios filhotes, tira do próprio peito gotículas de sangue para alimentar os seus filhotinhos. Estar a serviço do irmão é estar a serviço até que doa, porque nossa vida só encontra sentido quando nós somos capazes de abraçar uma causa. Quem tem uma causa, quem abraça uma causa e vive esta causa com amor, encontra o sentido e o significado da sua vida, porque prova de amor maior não há do que a de doar a vida pelo irmão. Este é o mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Repitam comigo: amai.